Fala, taberneiros, eu sou o Daniel aqui da Taberna Geek e estreando o novo quadro, o Taberna Cast, para falar sobre séries, quem sabe filmes, mas nesse primeiro episódio vai ter uma série aí muito aguardada, que é a série do Senhor dos Anéis. E para isso eu trouxe um convidado que já veio aqui no canal, já fiz alguns vídeos com ele e foi um conteúdo muito show. Por isso, decidi trazer ele aqui novamente para a gente estar conversando sobre isso e trazer um papo muito show sobre essa série do Senhor dos Anéis. E é o Rafael do canal O Bolseiro. Conteúdo sensacional dele, peço para que vocês confiram. E aí, Rafa, fala um pouco aí sobre o seu canal, sobre você e sobre essa série aí que está chegando. Fala, galera! Fale, amigo, e entre. Obrigadão aí mais uma vez por me convidar, Daniel. É um prazer fazer parte aqui de um vídeo do seu canal. Muito bom mesmo, muito bom conteúdo aqui. E o meu canal, o canal Bolseiro, acredito que muitos já conhecem, né? O canal fala só sobre o Senhor dos Anéis, sobre a obra de Tolkien, né? Eu falo Senhor dos Anéis que é a obra principal, mas falamos sobre todas as obras de Tolkien, tanto os livros quanto os filmes e agora a maior série de todos os tempos, né? Os Anéis de Poder. Tem que lembrar isso, que é o Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, né? Que é o título definitivo aí dessa nova série. Vai estar chegando aí na Amazon em setembro. O dia eu esqueci. Qual que vai ser o dia? 21? 2 de setembro. Nossa, eu tô confundindo as datas. 21 acho que é Game of Thrones, a série, o spin-off de Game of Thrones, que vai chegar em agosto. Isso. Mas, Rafa, para iniciar esse assunto, uma coisa que eu tenho que te perguntar, uma experiência que você passou, que eu acho que todos os fãs de Tolkien queria ter essa oportunidade, esse gostinho, pelo menos um pouquinho desse gostinho, que é essa viagem que você fez aí lá para Inglaterra, para Londres. Foi em algumas acomodações, né, lá no seu Instagram você postou onde Tolkien passou, onde tem tudo sobre as obras dele e também conseguiu ter o contato aí com a galera da série. Eu sei que por questões contratuais você não pode estar revelando muita coisa aqui, mas eu queria saber de você sobre essa experiência, esse gostinho aí que você teve e também desse contato com a galera da série, as conversas e tudo mais, revelando aí na medida do possível. Cara, foi uma experiência surreal, uma experiência incrível, né? Foi realmente, de fato, uma jornada inesperada, assim, né? Foi algo, contato muito rápido da Amazon mesmo, a Amazon, o Prime Video, né? Através do Prime Video, que convidou alguns influenciadores relacionados, obviamente, a Tolkien, do mundo inteiro, né? Do Brasil foram 2, eu e mais outro, e foi uma experiência surreal. Eles convidaram para ir até Londres, né? Mais especificamente Londres, para assistirmos algumas cenas da série. Isso foi no comecinho de maio, 4 de maio. Então, a gente assistiu algumas cenas 4 meses antes da série ser lançada. Então, nós fomos lá até Londres, né, para assistir essas cenas e conversarmos com os showrunners, né, com os produtores da série e outras figurinhas lá também, né? Então, foi uma experiência surreal. A Amazon levou a gente foi para Londres, passamos ali quase uma semana, 5 dias mais ou menos, na Inglaterra, né? E cada dia a gente teve uma atividade, né? Até queria falar que se você quiser conhecer um pouquinho mais, saber cada dia o que aconteceu, detalhado, né? Com fotos, vídeos e tudo mais, tem um vídeo lá no meu canal, o Bolseiro, contando a minha experiência, como que foi, com os detalhezinhos, tá? Aqui eu vou dar uma resumida, né? Mas se quiser conferir, eu gravei até em 4K, tá? Então ficou bem legal mesmo, assim. Falei, não, tem que registrar de uma forma, né? Da melhor forma possível, porque foi uma oportunidade que, assim, é muito difícil de acontecer, né? Se eu quisesse planejar algo, fazer algo desse tipo, eu não conseguiria. Talvez até se eu tivesse muito dinheiro, ainda assim eu não conseguiria, porque foi uma experiência única mesmo, né, de estar reunida essa galera, influenciadores desse nicho do mundo inteiro. Conheci todos eles, pessoas dos Estados Unidos, da Espanha, da Alemanha, do México. Então, todos esses influenciadores que a gente conhece através das redes sociais, conheci pessoalmente. E os showrunners, né, os produtores da série, né, são 2 showrunners, né, e ter essa experiência de assistir. A gente assistiu
basicamente numa sala de cinema, né? Essas cenas. 4 meses antes, tivemos informações. E outra coisa, a gente conversou, fez perguntas pro showrunner, foi algo surreal mesmo. E a experiência foi muito incrível. A Amazon não poupou despesas, estou para te falar, porque a gente ficou num hotel, cara, em que os artistas ficam, né? Os atores, tanto que recentemente, algumas semanas atrás, os atores da série estavam no mesmo hotel que a gente ficou, né? Que os influenciadores ficaram, eles foram para lá para alguma reunião também, alguma premiere, algo do tipo, né? E a Amazon não poupou despesas, foi algo muito legal. E cada dia tinha uma atividade diferente, além de assistir às cenas e encontrar os showrunners, que foi um dia, a gente ficou de 4 a 5 dias lá. Eles nos levaram para Oxford, né? Que aí entra no que você falou no começo aí sobre o lugar, né? Os lugares onde Tolkien passou. Eles nos levaram para Oxford, para a Universidade de Oxford também, principalmente. E Tolkien, ele tanto estudou lá, né? Se formou lá, né? Teve sua vida acadêmica lá, quanto ensinou. Então a maior parte da vida de Tolkien ele passou em Oxford. Então tudo ali que a gente respira, o ar é Tolkien, né? E lógico, tem muitas outras coisas que foram gravadas ali, muita coisa de Harry Potter foi gravada ali, né, em Oxford, em alguns lugares ali, porque é muito grande, né, um complexo universitário, assim, então quem entende aí, conhece, por exemplo, a USP e outros lugares, assim, que são complexos, que tem vários prédios, né? Cada prédio tem um foco ali de estudo. Oxford é dessa forma também, são vários prédios, só que prédios ali centenários, né? Então, bem antigos e bem bonitos ali, né? E a gente passou por vários lugares e algo que a Amazon fez, a gente ficou surpreso, né? Fomos surpreendidos ali dentro de Oxford. Ela conseguiu reservar vários lugares e um deles foi um saguão gigantesco chamado Divinity School, né? É um lugar que eles alugaram pra gente fazermos nossas refeições, né? A gente tomou um café, né? Um chá, no caso, almoçamos depois, eles prepararam uma palestra com um tolkienista, né, muito renomado. Depois a gente assistiu a palestra dele, né? Um estudioso de Tolkien muito renomado. Cara, foi uma experiência incrível. Tem tudo lá no canal. A gente até passeou de barco, para você ter ideia, né? Lá em Oxford também. Fomos ao pub que o Tolkien frequentava, né? E eles reservaram também o pub, fecharam o pub só pra gente mesmo, assim. E o pub estava em reforma. E eles abriram essa seção, né? A administração desse pub, chamado Lamb and Flag, ou Lamb Flag. E aí, que é o cordeiro, né? E a bandeira, a tradução seria mais ou menos essa. E o Tolkien frequentava, a gente foi lá, foi bem legal. Então foi uma experiência surreal. Além de ter toda essa questão da série, teve essa conexão com o próprio autor, né? Que nós tivemos. Então foi muito legal. Assistam no canal. Não, sensacional. E essas cenas que você comentou, no caso, vocês viram cenas separadas ou foi tipo um trecho já do primeiro episódio? Cenas separadas, algo assim? Cenas separadas. Foram separadas. Então, assim, às vezes vocês nem sabiam lá se as cenas seriam ali no início ou no meio da temporada que aquilo ia rolar, né? É isso mesmo. Não, faz parte da primeira temporada, isso a gente sabe. Agora, em que momento de cada episódio, a gente não sabe. Até porque, isso que é legal também, foi algo exclusivo, a pós-produção ainda não estava finalizada, né? A pós-produção da temporada inteira. Eles nos mostraram só o que já estava finalizado. Então, nós já assistimos, obviamente, finalizadas essas cenas. Eu acredito que nós só não assistimos mais coisas porque ainda estava em finalização a pós-produção. Né? Porque 4 meses antes, né? Então, é bastante tempo. Tem muita coisa assim que, às vezes, até já finalizou, mas, não, vamos melhorar alguma coisa aqui, alguma coisa ali, isso daqui não ficou legal, alguns detalhes, e por isso não tem essa liberação. Sim. E a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fez tempos antes, né? Reuniu informações da série e tudo mais. Não tinha nem trailer ainda na época. Tinha nada. E tinha nada, de foto, nada. E a gente falou, né, sobre o que esperar da série, os personagens, possíveis histórias também, enredo. Aí você trouxe o seu conhecimento dos livros e tudo mais. Então, agora, você vendo os trailers que saíram, imagens, essas cenas,
o que a gente pode... Eu vou reformular a pergunta novamente. O que a gente pode esperar dessa série? Eu quero também que você dê até um pouco da ênfase aí da questão do enredo mesmo, né? Porque a gente conversou muito sobre as possibilidades lá naquele vídeo. Sim. E agora você tem uma ideia mais direcionada, né? Eu não sei se você pode dar muitos detalhes sobre isso por conta do que você viu, mas tenta aí você conseguir passar o que a gente pode esperar, qual enredo que a gente é provável de a gente ver pelo menos nessa primeira temporada. Então é isso que eu gostaria de ouvir de você. Sim. Eu posso falar bastante, até porque já saíram muitas coisas, né? Já saíram bastantes coisas, assim. Tivemos recentemente aí, né? O trailer mesmo, eles chamam de main teaser, né? De teaser principal, mas é um trailer, 2 minutos e 30 segundos. Sim, já é um trailer, é bastante coisa, muita informação. Então, a gente já tem 2 teasers, mais um trailer, muitas matérias. As matérias revelam muitas coisas que a gente até na época não podia falar. As matérias já revelaram tudo, então a gente já pode falar muita coisa. Porque o Prime, ele foi soltando, né, foi dando tanto imagens oficiais quanto informações oficiais para essas revistas online, né, como Vanity Fair, Empire Magazine, Entertainment também. A última que saiu foi na Entertainment, que a gente viu muitas imagens de Númenor, né? Então a gente pode falar bastante coisa assim. E em relação ao tema principal da série, continua o mesmo, tá? Então tudo que a gente falou é muito válido nos vídeos anteriores. Então acredito que não mudaram muitas coisas. A gente já foi na veia mesmo, porque não tinha muito para onde eles fugirem. Só que, digamos que agora eu percebo, depois de assistir o que eu assisti, depois de ter as informações que eu tenho, que eles tiveram que, como que eu posso dizer, alongar um pouco mais os acontecimentos, espaçar mais coisas, né, espaçar mais o tempo assim, para caber dentro de 5 temporadas, né? Porque daria para fazer, em uma temporada daria para fazer já tudo que tem na Segunda Era. Então eles vão ter que colocar muita coisa, muito enredo para chegar naquele ponto principal. Tem um acontecimento principal, o Celebrimbor fez os Anéis de Poder com Sauron. Tá, mas até chegar lá, o que aconteceu, e são coisas que não estão escritas, né? Não temos esses detalhes e eles colocaram na série, né? Então a série tem muita coisa, muitos buracos, muitos gaps que existem nos livros dessa era, dessas histórias, a série vai preencher porque são 5 temporadas, cada temporada 8 episódios, né? Então essa primeira temporada teremos 8 episódios, então continua a mesma coisa. Então o que eu posso dizer do enredo e do foco dessa primeira temporada é como cada personagem começou a sua história, começou a desenvolver o seu próprio caminho. Então temos personagens muito conhecidos como Galadriel, Elrond, né? Vou falar dos dois aqui, dar esse exemplo. Quando estamos ali nos filmes do Senhor dos Anéis, nos livros do Senhor dos Anéis, Mestre Elrond, que já é um mestre, ele é o Senhor de Valfenda, ele já é um sábio, ele é um erudito, ele é um conselheiro, tanto que nós temos o Conselho de Elrond, temos o Conselho dos Sábios, no qual Gandalf, Saruman, Galadriel fazem parte. Então ali na Terceira Era, no Senhor dos Anéis, eles já são sábios, né? Então nós vamos ver nessa série muitos anos, milhares de anos antes, a vida desses personagens, eles não eram sábios dessa forma como a gente conhece em O Senhor dos Anéis. Vamos ver o comecinho, a construção do caminho deles ali, né? O Elrond bem mais jovem, inclusive é o ator que faz o Ned Stark, né? Jovem, o Ned Stark jovem em Game of Thrones, é esse ator, o Robert Aramayo. Ele é o Elrond, então ele é jovem, muito jovem, é guerreiro. Então, na Terceira Era, a gente vê que o Elrond ele nem sai pra guerra contra Sauron, né? Ele tá ali em Valfenda, as pessoas vão passando ali, ele vai ajudando, vai aconselhou, formou a Sociedade do Anel, mas ele próprio não vai na Sociedade do Anel, não vai jogar lá, levar o Anel até Mordor, né? Ele não vai batalhar, então ele tá numa fase que ele é apenas um conselheiro, ele é alguém que cura, que traz, né, conselho, sabedoria. Na série, Os Anéis de Poder, ele tá numa fase que ele é basicamente um general. Ele é um escudeiro
ali, ele depois se torna vice-regente de Gil-galad, ou seja, ele tá muito ligado ao exército, digamos assim, né? O exército de Lindon, que é um reino que a gente vai ver muito nessa série, grave esse nome, Lindon. Só lembrar que, em uma palavra bonita, né, que é lindo, a gente fala que esse reino é muito Lindon, né? Esse reino é muito lindo. Então tem até vídeo no canal recente falando só sobre esse reino para atualizar a galera ali, porque a gente vai ver bastante. Todos esses principais elfos passaram, né, tiveram, entre aspas, como uma escola esse reino, que é o reino de Gil-galad, que é um elfo, que ele é o alto rei dos elfos ali, né? O alto rei dos Noldor, que é um tipo de elfo, né? Que os elfos eles são divididos em classes. Tem uma classe chamada Noldor, né? E ele é o alto rei. E foi o último alto rei dos Noldor, né? Ele aparece, até pra lembrar a galera aí, tentando conectar a galera sempre com o Senhor dos Anéis, que tá mais na mente do pessoal, principalmente os filmes, né? Faz parte da cultura pop. O Gil-galad, ele aparece no prólogo do Senhor dos Anéis. Ele luta ali contra Sauron. Quando o Isildur arranca o anel ali da mão de Sauron, o Gil-galad lutou naquela guerra. Aquela guerra se passa na Segunda Era. Teremos essa batalha chamada Batalha da Última Aliança. Nós teremos ela na série. Acredito que na última temporada, porque é o final. A Segunda Era acaba com essa batalha, né? Ela termina uma era com essa batalha. E o Gil-galad, já é spoiler, mas já tá lá no Senhor dos Anéis no prólogo, ele morre nessa batalha, né? E ele tá lá com uma lança, ele aparece rapidamente, assim, meio que um flash ali nos filmes de O Senhor dos Anéis. Então, na Segunda Era, ele é o alto rei, ele é o elfo mais top daquela era, e todos os outros elfos meio que são quase que discípulos dele, né? O próprio Elrond é um discípulo dele, o Celebrimbor, que forjou os Anéis de Poder, também passou por ali por Lindon, que é o reino de Gil-galad. A Galadriel se torna uma general ali, a gente vai ver na série ela sendo levantada como uma general do reino de Lindon. Então, nós teremos Galadriel, né, numa fase mais guerreira, né, nós teremos Elrond numa fase mais guerreira. Então é tanto o início da história desses personagens que mais tarde se tornam sábios eruditos, né, como o início de muitos reinos, né? Então temos o reino de Lindon no seu auge, o reino de Númenor no seu auge, nós temos o reino de Eregion, que é onde foram forjados os Anéis de Poder, no seu auge, teremos o reino de Moria, que é dos anões ou dos anãos, né? Na série vão manter o plural anões mesmo, pelo que eu percebi nas dublagens. Sim. Mas nos livros a gente encontra o plural correto, que é anãos. Mas nós teremos Moria, no seu auge, né? A gente, quando tá ali no Senhor dos Anéis, que a sociedade passa por Khazad-dûm. Khazad-dûm significa Moria, Moria é Khazad-dûm. Khazad-dûm é na língua dos anãos, né? Então ali em Moria, quando a sociedade passa, ela tá toda destruída, tá em ruínas, né? Eles passam ali, tem muitos corpos, tanto que eu acho que o Legolas que fala, né? Que o Gimli, ele tá todo empolgado, não, porque ele tem na mente dele o reino de Moria. Eu lembro Você lembra dessa cena? O reino de Moria maravilhoso no seu esplendor. Nós vamos lá, nós vamos descansar, nós vamos receber armas, receber isso, vai ser top. Chega lá, um monte de gente morta, tudo em ruína. Aí é o Legolas, acho que é o Legolas que fala, isso daqui é o Legolas ou o Boromir. Ele fala que é uma tumba, isso daqui é um cemitério, né? Tipo, todo mundo morto, tudo destroçado, né? Então a gente vê Moria lá no Senhor dos Anéis, já acabou, né? O reino destruído. Em Os Anéis de Poder, na série, nós vamos ver Moria no auge. Saiu até no trailer, a gente vê alguns takes de Moria. Moria tem até vegetação dentro, cachoeiras, né? Diferentemente já do Senhor dos Anéis. Então, o enredo, digamos que as histórias são as mesmas que a gente conversou nos últimos vídeos, só que agora a gente tem uma noção de tempo, do quanto que essa série vai segurar, vai ter mais segurar um pouco mais nas temporadas. Então essa primeira temporada é uma apresentação dos reinos, dos personagens. Uma introdução, né? Porque são 5 temporadas. Até chegar na Forja dos Anéis de Poder, eu não sei que temporada que vai ser. Né? Vamos ver como que vai ser. E você falando isso, tem um assunto que eu queria deixar mais pro final, mas eu vou adiantar ele porque eu acho que se encaixa muito bem. É que no início
das falas sobre o enredo e tudo mais, você falou muito da questão da adaptação, aí no final a gente citou aí os filmes e tudo mais. Eu sei que quando o assunto é adaptação, eu não li os livros do Senhor dos Anéis, mas li outras obras que foram adaptadas para a TV. E a adaptação, ela sempre divide opiniões. Tem o cara, às vezes, que é mais purista, tem o cara que consegue entender mais tranquilamente o que está sendo feito lá, mas mesmo assim eu creio que a pessoa que lê o livro, sempre quando ela vê uma coisa que talvez na mente dela não condiz, ela fica um pouco com o pé atrás, né? E no caso de Senhor dos Anéis, a gente tem uma adaptação muito famosa, que é os filmes, né? E com certeza, tanto para o leitor quanto para a pessoa que assistiu esses filmes, gera um impacto. Então, eu queria saber da sua opinião, essa questão uma questão até mais polêmica, sim, né? Sim. Qual é o impacto que, às vezes, os filmes podem ter trago aí para essa série mesmo na produção? Porque se os filmes colocou um nível aqui, a série tem que manter esse nível ou fazer mais. E também o impacto da questão dos livros, da adaptação do público, essa dificuldade até em alguns pontos de receptividade e alguns pontos também que você pensa, o leitor tá certo nessa colocação, porque como eu falei, eu já li alguns livros, teve adaptações, teve alguns pontos que eu entendi, modificou ali, mudou aqui, compreensível até para ter essa gordurinha de enredo, né, como você falou, que a gente tem que ter um desenvolvimento. Só que às vezes você fica, se tivesse feito do jeito do livro, ficaria mais interessante. Então eu queria saber a sua opinião em relação a isso. É um assunto realmente polêmico, mas uma polêmica assim, que tem acontecido dentro dessa série, tá? Tem dividido. No começo, o fandom, quando saiu o primeiro teaser, o fandom se dividiu mesmo, assim, sabe? Foi algo bem polêmico que aconteceu. Conforme o Prime foi soltando mais imagens, mais outras coisas, levou a gente para Londres pra gente ver, né, trazer essa informação, tranquilizar a galera, o pessoal foi acalmando um pouco mais. Lógico que tem muito hater, né, tem muita gente ainda, né, com o pé atrás. Acredito que isso acontece na maioria das franquias, mas do Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder foi algo bem, até que me assustou um pouco, assim, né, não imaginava que tinham tantos puristas, né, em relação a Tolkien, né? A gente sabe que realmente o fandom de Tolkien é um fandom um pouquinho diferenciado, talvez no sentido de ser um pouco mais exigente, porque o próprio autor era, né? Então quando a gente pega um fandom nível Harry Potter, vamos dizer assim, que a autora ainda é viva, ela consegue lá ir até o set de filmagens, participar das adaptações, o Martin também participa das adaptações, então acho que o fandom fica um pouco mais tranquilo, né? Com Tolkien isso não ocorre muito, né? Obviamente porque o Tolkien né, já morreu, mas realmente tem, né, essa preocupação. Eu tive um pouco de preocupação em relação a isso, mas bem pouco mesmo, assim, porque eu entendo, acho que vai primeiro da questão da pessoa entender que é adaptação e que a obra ela vai continuar intacta. Então, se eles fizessem, por exemplo, a gente tem um jogo, né, Sombras da Guerra, né, e Sombras de Mordor, né, que falam bem até muita coisa da Segunda Era, assim, tem o Celebrimbor, né, tem algumas figuras aí que a gente vai ter na série. Tem o Anatar, né, que é o Sauron disfarçado ali, e isso no jogo, e ali o jogo ele é totalmente diferente do que está escrito, só que a gente sabe que é uma adaptação, então é muito diferente assim mesmo, sabe? Tipo, por exemplo, a gente tem a Laracna, aquela aranha que aparece no Senhor dos Anéis, que ataca ali o Frodo, o Sam. No jogo ela se transforma em uma mulher, né? Ela consegue se transformar em mulher. É bizarro isso, né? Vai totalmente contra ali. Mas, cara, tranquilo pra mim. Tendo que, por mais que o jogo modificou muito ali, fez uma adaptação muito drástica, né? A obra do Tolkien, ela continua intacta. Eu posso chegar a ler os livros, não mudaram as palavras, não mudaram os parágrafos, não mudou a estrutura do que o Tolkien escreveu, né? Então, se a pessoa ela não gosta, não concorda, não curtiu o visual, não curtiu alguma coisa da determinada adaptação,
Só ela não assistiu. Eu sou dessa seguinte opinião, né? Ela não assiste. Ah, não, prefiro. Por exemplo, quando a galera batia na tecla, o fandom bateu muito na tecla da tradução, das novas traduções, né? Em que Orcs ficou com QUE, né? Em vez de ORC, né? ORCS, por exemplo, que é o original. Aí aportuguesaram nas novas traduções para orques, né? Para trolls com L só, deixa eu ver o que mais. Os próprios anãos, mas teve um motivo muito bom para isso. Também explico isso lá no canal. Só que muita gente, né, ficou revoltada, indignada e tudo mais. Teve uma movimentação bem grande. Só que aí tinha o que a gente falava? Cara, lê o original. Tipo, simples assim. Não gostou da tradução, vai lá e lê o inglês, porque aí o inglês não modificou, né? Então, eu acho que eu sou bem pragmático, entendeu? Nesse sentido. Se eu não gostar da série, é uma coisa que eu prometo pra galera, não assisti tudo, não sei como será a primeira temporada inteira. Então, eu vou ter muitas surpresas, como todo mundo. Então, se eu não gostar da série, eu produzo conteúdo relacionado a isso, eu vou falar, eu vou chegar e falar, não gostei disso, achei mal adaptado isso tá diferente. Diferença vai ter um monte, isso a gente já sabe. Isso é para toda adaptação. Por exemplo, os próprios filmes, esses puristas, é interessante que essa galera purista, que virou hater assim da série, eles usam como base os filmes. Você falou até do Peter Jackson, eu vou fazer a comparação, vou até te falar sobre a questão audiovisual, né? Eles usam muito como base filme, ou seja, eles não têm conhecimento nem direito dos livros, entendeu? Tem muito canal nerd falando mal, mas é mais por engajamento, para dar visualização mesmo. Porque o cara que começa um vídeo, canal nerd até grande, tá? Começa um vídeo falando que nunca leu nada de Tolkien, só assistiu aos filmes, e vai criticar a série por ser adaptação, né? Pra mim já perdeu a moral, porque, tipo assim, como que você vai comparar um filme com a série e falar que não tá sendo fiel aos livros? Se você não lê os livros, não faz sentido. E aí, o vídeo pra mim acaba ali. Quando o cara começa falando que não leu, que só assistiu os filmes, eu falei, cara, não tem como. Você tá comparando uma adaptação com outra adaptação, né? E porque se a gente pega ali até os próprios filmes, tem muita coisa diferente. Até curiosidade aí pra quem não sabe dos filmes, e eu amo os filmes, pra mim não tem problema nenhum com esse tipo de adaptação, né? Mas uma curiosidade, por exemplo, o Aragorn nos livros, ele não tem barba, né? A gente vê que nos filmes ele tem barba. Digamos que um pouco a personalidade do Faramir foi totalmente mudada nos filmes, né? Nos livros ele é um cara bem mais nobre. Nos filmes ele ficou muito, muito insosso. O próprio Frodo, tem gente que odeia o Frodo por causa dos filmes. Mas nos livros é totalmente diferente. O Frodo até é um erudito, pra quem não sabe. Ele é um sábio até. Ele aprendeu com Bilbo, com elfos e tudo mais. Muitas coisas de sabedoria. Ele tipo assim... Não é aquele Frodo depressivo que a gente vê nos filmes. Então eles mudaram a personalidade nos filmes. A Arwen que resgata o Frodo ali na Sociedade do Anel. O Frodo toma lá uma facada, uma espadada ali de um Nazgûl, né? E aí ele fica ali todo mal. O pessoal vai lembrar dessa cena. E aí vem resgatar ele a Arwen, né? E na verdade essa cena nunca existiu da Arwen, né? Quem vem é outro elfo, que é Glorfindel, que é um outro elfo muito importante, muito conhecido dentro do universo Tolkien. E colocaram a Arwen, eliminaram esse personagem, colocaram outro. E a Arwen, ela não é uma guerreira, ela não luta nem nada. E ali ela tá como uma guerreira, bem, bem diferente dos livros. Eliminaram Tom Bombadil, que é acho que é uma das maiores polêmicas em relação aos filmes, é esse personagem, porque nos livros ele aparece em pelo menos ali 3 capítulos, cara. Então eliminaram um personagem assim, bem assim, que o Tolkien deu uma certa ênfase, sabe? E não tem, nem existe, né? Nos filmes, que mais que... uma coisa que tipo muda muito assim, por exemplo, eles mudaram ali, se a gente pensar, naquela batalha do Abismo de Helm, né, que acontece ali no Abismo de Helm, o que aconteceu?
os elfos chegam, vocês vão lembrar que os elfos chegam para poder ajudar o reino de Rohan, né? Ali naquela batalha do Abismo de Helm, os elfos chegam, são enviados ali, né? Para ajudar. Então eles fazem essa aliança dos homens com os elfos. Isso daí é totalmente contraditório ao universo Tolkien, porque até vai fazer essa ligação aqui com a série, porque a última aliança entre elfos e homens foi na Segunda Era, na batalha contra Sauron. Então é um evento muito importante, é uma marca na história desse universo, essa batalha, né, da última aliança entre elfos e homens, né, contra Sauron, que aconteceu no final da Segunda Era, vai acontecer aí na série, e aí de repente o Peter Jackson coloca uma aliança entre elfos e homens no Abismo de Helm. Nunca existiu, os elfos não chegam ali, ou seja, tá indo totalmente contra. Então é adaptação, a gente, né, não tem muito o que fazer. Então os mesmos haters, né, que reclamam, esses canais nerds que não entendem nada do universo Tolkien, que falam mal da série, eles não perceberam que os próprios filmes do Peter Jackson têm um monte de contradição, né? Que é um monte de coisa que vai contra o que o Tolkien escreveu, mas que pra gente que é fã, tudo bem, é uma adaptação, a gente entende, e os livros de Tolkien continuam intactos ali, né? Então é mais ou menos isso, a galera não sabe. Então, pessoal, quem assiste aí, consome esses outros canais, ou vê vídeos de alguém falando mal, a galera não conhece, né, sobre Tolkien de verdade, conhecem os filmes, assistiram aos filmes e tentam fazer essa comparação. Agora, fazendo a comparação de nível de produção, né, eu posso dizer que essa série, eu nunca vi, Dani, nunca vi assim, na história não só do cinema, mas assim, de série, algo nesse nível, né, audiovisual assim, incrível. Durante muito tempo eu tenho falado que é a maior série de todos os tempos, mas não é por arrogância não, é por número mesmo, porque é a maior série de fato, não é nem opinião, é a maior série de fato, por questões de orçamento, né? Então ela, só essa primeira temporada custou 465 milhões de dólares, dá quase 60 milhões de dólares por episódio, né? Então, assim, não tem nenhuma série teve esse número. Acredito que nem filme, assim, né, tá chegando... Assim, por exemplo, a série inteira tá estimada aí no mínimo. Porque se a primeira temporada já deu quase $500 milhão, são 5, né? Então, sei lá quanto vai passar. Mas estava estimado inicialmente $1 bilhão. Só que já passou, esse valor já caiu por terra, já vai ser bem mais. Então, ela é maior nesse sentido, tá? De produção, de orçamento e tudo mais, mas depois de ver o que eu vi, eu acredito que seja a melhor série, né, uma opinião minha, assim, a melhor série de todos os tempos, assim, com base no que eu já assisti de todas as outras séries, assim, de produção, audiovisual e tudo mais. Essa série tá com uma fotografia maravilhosa, vocês podem conferir no último trailer, uma qualidade, assim, que épica mesmo, assim, que não parece série, assim. Então, Rafa, você estava citando essa questão da produção, de ser uma grande produção mesmo, todo o orçamento e tudo mais. E uma coisa que eu quero saber, que eu vi de diferença, é que os figurinos dessa série, eles trouxeram mais cores, né? E é uma coisa que eu gostei, porque geralmente séries de fantasia, série de época, optam pelo um visual mais desbotado dos figurinos. E é interessante quando traz cor a essas peças, porque no passado, né, quem tinha as peças aí com cores, tudo mais, tecidos luxuosos, mas tecidos de qualidade, no caso assim, tinha toda essa questão da cor, essa representação, e na série a gente vê figuras importantes ali realmente utilizando disso, né, tendo mais cor, os cenários mais vívidos, algo diferente que chama muita atenção. E outra coisa também é a trilha sonora. A gente sabe que a trilha sonora de Senhor dos Anéis, os filmes, né, a trilogia, tem um Hobbit também, são trilhas sensacionais, de tirar o fôlego. Para essa série aí, tanto do que você viu, do que você espera, o que você acha dessa ideia de figurinos, dos ambientes e dessa trilha aí? É interessante você falar disso, né, de figurino. Lá em Londres nós vimos 3 figurinos, colocaram em exposição para nós, 3 figurinos, um da Galadriel, né,
um do príncipe Durin IV e o outro do elfo Arondir, né? Então vimos 3 figurinos de perto ali, né? Então foi muito legal, muito interessante ver. Também foi outra surpresa que o Prime nos fez, né? Como eu falei, eles nos chamaram para assistir algumas cenas, ponto. A gente não sabia o que ia ter a mais, né? Aí eles prepararam um negócio maravilhoso. E eu posso dizer que esses figurinos estão maravilhosos. Tá muito detalhado, tá muito focado nessa questão que você falou, né? Pessoas mais nobres têm um figurino mais bonito, mais luxuoso, digamos assim, né? E as pessoas, né, mais pobres ou sem muitas condições tem um figurino ali. Por exemplo, a gente pode ver dos pés peludos, né? Eles não têm nenhuma casa, se for ver bem, né? Eles não têm nenhum um reino, um local ainda. Eles estão se estabelecendo, são os ancestrais ali dos hobbits, né? Então eles não chegaram ainda no condado, ainda eles não estabeleceram seu lugar, né? Seu país. Então eles não têm nem... São nômades, né? Povo nômade. Eles não têm nem onde... Não tem nenhum teto, se for ver direito, quanto menos roupas, né? A gente pode ver que eles, nos teasers e nos trailers e nas fotos também, eles estão muito, muito sujos. Então tem toda uma caracterização para cada povo, e cada povo tem um estilo diferente. Isso daí eles mantiveram o padrão ali dos filmes mesmo, né? Até elevaram um pouco mais. A gente pode ver lá que os pés peludos eles estão sempre sujos e surrados, roupas rasgadas, né? E os enfeites que eles usam são enfeites da natureza. Então vocês vão colocar ali um arco ali na cabeça, algum apetrecho, um pedaço de folha, de galho, é até estranho, né? Mas tá bem dividido isso, tá bem definido isso. Então no reino dos anões ali, eles têm sua característica, né, específica. No reino dos elfos, no reino de Númenor, eles têm suas roupas, têm seu estilo. Até, a gente vai confirmar isso melhor na série, mas quando sair a temporada inteira, até o estilo de cabelo, né, tem um porquê que alguns elfos têm os cabelos mais curtos. Isso também é bem polêmico, né? Muitos elfos com cabelos curtos, né? Muita gente reclamou disso, né? Que teremos isso, mas temos elfos com cabelos longos também, né? É bem, bem interessante. Então, essa questão visual tá maravilhosa, maravilhosa mesmo. Tudo um investimento pesado, as cores tão lindas. A gente pode ver nesse último trailer aí que as cores estão bem fortes mesmo, assim, bem característico dessa série, né? E questão a trilha sonora, mais uma vez teremos o Howard Shore, né? Que comandou ali a trilha sonora dos filmes, tanto O Senhor dos Anéis quanto O Hobbit. Mais uma vez ele na série, e eu ouvi a trilha sonora, cara. Tá de arrepiar, viu? Tá de arrepiar, tá maravilhosa aí. A trilha sonora do Howard Shore tá lindo, tá lindo. Então, audiovisual impecável, impecável. Eu só quero ver como que vai ser a temporada inteira, o enredo em si. Mas pelo que eu vi, pelas cenas, pelos teasers, pelas fotos e tudo mais, já entendi o objetivo da série, já entendi o que vai ter a mais, o que não vai ter, né? E pra mim tá tranquilo. Pra mim essa adaptação é assim mesmo, não tem o que fazer. E a gente tá num período da história da Terra-média ali, né, que não temos tantas informações, são pontuais, né? São cronológicas. Ano 1600 da Segunda Era. Criação, Forja dos Anéis de Poder. 1693, aconteceu tal coisa. Os elfos fizeram tal coisa. 1700, Sauron se rebela, cria um anel de poder. É assim. Então, não tem diálogos, não tem, assim, muitos personagens. Se a gente for pegar ali os personagens principais da Segunda Era, temos poucos. Não tem como você construir 5 temporadas sem inventar personagem, né? Sem colocar diálogos, sem colocar coisas, né? Aí a gente às vezes quer comparar com o Senhor dos Anéis, mas o Senhor dos Anéis, a gente até fala, quem é fã, quem estuda Tolkien sabe que o Senhor dos Anéis é a obra principal e a mais foi aquele mais concluiu, digamos assim, foi aquele mais desenvolveu, a obra mais bem desenvolvida do Tolkien é o Senhor dos Anéis, tanto que virou padrão de canon. Por exemplo, quando a gente pega um outro escrito de Tolkien, né, pega Contos Inacabados, se Contos Inacabados está falando tal coisa sobre, sei lá, sobre o Gandalf, sobre Frodo, alguma coisa assim, que é contrário, e é escrito do Tolkien, né, que é contrário ao Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis é a regra.
Então a gente leva em consideração O Senhor dos Anéis, porque foi a obra mais bem definida que o Tolkien fez. Ou seja, é uma obra que tem muito diálogo, tá bem acabadinha, prontinha. Então quem pegou para fazer a adaptação de Senhor dos Anéis, pegou uma obra finalizada, prontinha. Silmarillion, Segunda Era principalmente, né, não tem tanta coisa assim, não tá bem definida, entendeu? Então a adaptação vai ter que caprichar mesmo. E agora, Rafa, não é fugindo tanto do assunto, mas eu vou trazer um dilema aqui para você, mas eu quero ver a sua opinião sobre isso, tá? Porque uma coisa que eu tô percebendo, não sei você, que você fica mais imerso aí na questão só da obra do Tolkien, é que, assim, House of the Dragon, que é o spin-off de Game of Thrones, solta uma coisa, aí a série do Senhor dos Anéis vai e já divulga uma coisa atrás. Aí a série do Senhor dos Anéis divulga uma coisa aqui, House of the Dragon divulga lá. O Martin, ele já deu uma entrevista falando lá, não, que eu quero que as duas obras aí sejam reconhecidas e tudo, que briguem por Emmys, mas eu quero que a minha obra ganhe. Então eu sei que você vai puxar uma sardinha aí para o Senhor dos Anéis. Mas vou dar motivo. Mas assim... mas eu quero ver você desse duelo aí, dessa briga, o que você tá olhando também. Eu acho que você também já acompanhou aí algumas obras do Martin. Então eu quero ver aí qual que é a sua opinião sobre essa possível... Porque por mais que vai chegar ali um showrunner, alguém falar, não, tem que degustar as duas obras nesse sentido. Mas os fãs vai ter aquela treta, não adianta. E eles pegam e vão soltar, vão lançar a série da Casa do Dragão uma semana antes da do Senhor dos Anéis. São muito safados esses caras. Porque, se eu não me engano, o Senhor dos Anéis divulgou antes a data, antes do Casa do Dragão. Isso. E aí eles vão lá e vão soltar uma semana antes. O marketing foi muito ligeiro aí. Mas essa frase do Martin, eu gosto demais do Martin, porque ele é muito engraçado, muito sarcástico, né? Porque ele falou exatamente isso. Falou assim, ele fala que torce para as duas séries, porque quem não sabe, o Martin é fã do Tolkien, né? O Martin declarou... Bebeu né? da Ele falou, fonte, Tolkien né? é meu mestre, né? Ele já declarou isso. Então, ele é fã do Tolkien, mas aí para ele não perder um pouco, né? Sendo um fã, ele falou assim, eu quero que as duas séries se deem bem, né? Mas se Os Anéis de Poder ganhar 6 Emmys, que a Casa do Dragão ganhe 7, né? Tipo, se eu não me engano, foi Emmy o prêmio, né? Emmy. E aí vai engraçado. Mas eu tô na mesma da dele, assim, só que ao contrário, né? Se a Casa do Dragão ganhar 6, que Os Anéis de Poder ganhem 7. Mas, cara, aí eu peguei até soltei no Twitter uma frase polêmica, né? Com Game of Thrones, né? E com o Martin, né? Que eu falo assim, porque o que aconteceu? Vai lançar agora em outubro um novo livro do Tolkien, né? E ano passado já lançou um novo, que agora já não é mais novo. E agora vai lançar mais um novo livro, que é A Queda de Númenor. Tem tudo a ver com a série. Então um livro inteiro só falando da Segunda Era e principalmente A Queda de Númenor. E muita coisa legal, algumas coisas inéditas ali e tal. E aí eu soltei no Twitter, né? O Tolkien morto lança mais livro do que o Martin vivo, né? Então é uma polêmica aí. Pesado. Não, o que é pesado essa frase, essa minha declaração? Porque é verdade, até muitos fãs do Martin foram lá concordar, falar, esse Martin é fogo, que não sei o quê. Teve até fã do Martin que falou assim, pô, se ele parasse de fazer tanto projeto paralelo, ele já tinha entregado os livros, né? Que ele prometeu entregar, né? Finalizar o Game of Thrones, né? Mas vai ter essa rivalidade, mas é uma rivalidade sadia, né? Sou amigo de muitos fãs de Martin, de Game of Thrones, de produtores de conteúdo, né? Dessa franquia. Só que vai ter, não tem como competir. A gente pode ver, igual eu falei, pela data mesmo, eles já estão competindo ali. Eu acredito que o Prime, ele não tá competindo muito, pode parecer que sim, mas ele não tá. Por quê? Porque o Prime Video, ele tá segurando muita coisa da série dos Anéis de Poder. A gente fica muito tempo sem ter informação, muito tempo sem ter, aí do nada solta um monte, aí some, né? Então eles estão segurando muita informação. Essa série é muito sigilosa, muito, muito mesmo. Nunca vi isso antes e nunca vi com o Prime. A gente pode ver The Boys, que é do Prime Video, outras séries, né? Filmes, que eles não têm
esse sigilo todo que eles estão tendo com os Anéis de Poder, né? Já são 4 anos com os direitos, né, dessa série, e a gente foi saber coisas no último ano, né? Que foram sair coisas assim, né? Então eles não estão, na minha opinião, eles não entraram nessa competição, não. Queria muito que entrasse. Eu queria que entrasse. Eu acho que tá equilibrado, sabe por quê? Porque também a série da Casa do Dragão, a HBO também ela não tá soltando muita coisa. Se você reparar, todos os trailers, esse daí, a Casa do Dragão, eu li o livro. Você tá mais por dentro do que eu dessa série, eu não conheço muito. Eles, nos trailers, eles estão mostrando ali também só os personagens principais que a gente já tinha certeza. Então, de alguns personagens, assim, mais secundários e que também são importantíssimos na história, a gente não tá vendo imagem nem nada, a gente não sabe como vai ser o figurino, como que o personagem vai estar ali. Então eu acho que as duas aí estão dando essa segurada e na hora que chegar ali pro final de agosto vai dar treta. Eu até brinco, ficava brincando, né? Nossa, mandava vários recados em live, assim, pelo amor de Deus, Amazon, solte alguma coisa, né, nos anos anteriores. E eu até brinco que quando sair a série, quando sair a primeira temporada, vão começar a sair os trailers, né? Depois que Depois, assim, a gente vai começar a divulgar. Tipo isso. Porque eles estão segurando muito. É uma série muito sigilosa a nível, cara, pra você ter ideia. Tem um tolkienista chamado Tom Shippey, né? Ele é um estudioso de Tolkien e ele estava envolvido na série no começo, há uns 2 anos atrás, aí estava envolvido ali. Ele foi contratado como consultor, como ele é um estudioso, chamaram ele para ser consultor ali ficar ali em cima dos roteiristas, para os roteiristas não fugirem muito ali e tal. E aí, cara, a série super sigilosa, assim, e aí ele deu uma entrevista lá na Alemanha para uma revista alemã. E ele falou alguma coisa do que achava que a série poderia falar e tal, que não sei o que. Só especulação, mas assim, não passou informação nenhuma. A gente que é fã, que estuda também, a declaração dele pra mim não fala nada. Nada com nada, assim, não diz nada. Mas só o fato de ter dado essa entrevista, ele foi cortado do projeto, cara. Tipo, cortaram o cara, o consultor principal da série, os caras, a Amazon cortou, tipo, o nível que chegou, que eles têm é o precioso, os Anéis de Poder é o precioso, é a série preciosa da Amazon. Pelo valor que eles estão investindo, eu também, se alguém que trabalhasse na produção chegasse assim e falava assim, série do Senhor dos Anéis, demitido. E a gente tem que entender que essa série é grandiosa exatamente por ser da Amazon, tá? Muita gente não entende um pouco isso, da grandiosidade dessa série, porque assim, nós estamos falando da terceira maior empresa do mundo, a Amazon é a terceira empresa mais valiosa do mundo, e o Jeff Bezos, que eu chamo de Jefinho, meu amigo, que é o dono, te convidou, o dono né? o dono da Amazon, ele é o segundo homem mais rico do mundo. Então a gente está falando de muito poder, né? E um detalhe muito grande, além dessa questão de poder aquisitivo, o Jeff Bezos, ele é fã de O Senhor dos Anéis, e acredita-se, é uma teoria aí, o pessoal fala que ele foi negociar pessoalmente com a família do Tolkien para conseguir os direitos, porque na briga estava HBO e Netflix também, né? Estavam outros streamings lá brigando para ter o direito dessas séries, os direitos televisivos de O Senhor dos Anéis. E a Amazon levou, acredita-se, né? É uma teoria, que foi porque o próprio Jeff Bezos, como fã mesmo de Tolkien, foi lá pessoalmente falar, não, essa série é nossa, esse direito é nosso, queremos, não foi só uma questão de dinheiro, porque eles pagaram 250 milhões de dólares. Eu acredito que a Netflix, que aqui de HBO, tem esse dinheiro, 250, é muito dinheiro pra gente, mas talvez para essas empresas, eu acho que eles têm. Então foi mais uma questão de fã mesmo, assim, tanto que quando saiu aquela abertura, vocês vão lembrar, o primeiro teaser foi a abertura ali, formando o nome Os Anéis de Poder, né? Que foi derramado ali um metal em cima de uma placa de madeira. Essa placa de madeira, o Jeff Bezos postou com ela, ele tem ela com o nome da série na casa dele, de enfeite. Pra você ver como o cara é muito fã. Então ele tem Instagram, procura o Instagram dele lá, Jeff Bezos, e você vai ver a foto dele com essa placa assim. É lógico que eu vou procurar. Eu vou pedir um dinheiro emprestado pra ele. Quase não tem, né? Quase não tem. O cara vai lançar a série no espaço, né? Que tem acho que é Blue Origin, é o nome da
da empresa dele Sim. espacial, né? Que vai dar rolê aí no espaço. Ele vai assistir essa série num ônibus espacial, né, na atmosfera. Então, Rafa, agora partindo para o final da nossa conversa aqui, eu queria fugir um pouco da série e saber do Rafael, do bolseiro, como leitor, como um fã de Tolkien, como que foi esse início dessa jornada? Você pode falar aí como que você conheceu as obras de Tolkien, toda a influência que você teve e essa desenvoltura também para estudar estudar Tolkien, suas obras, tudo mais, essa questão de fã, sabe, que às vezes começa ali de uma forma despretensiosa, lendo e vira um fã assim e não é à toa, porque todo esse universo de Tolkien ele é magnífico. Eu que só acompanhei ali pelos filmes, eu posso falar isso, então eu imagino que para o leitor seja algo mais forte ainda, né? Verdade, verdade. Começou há um bom tempo ali, assim como a gente tem essa esperança que essa série, sendo adaptação, né, mesmo tendo suas diferenças, seja uma porta de entrada para novos fãs de Tolkien e novos fãs da literatura, ou seja, dos livros de Tolkien, seja um acesso aos livros, tipo o fã, essa nova geração que não conhece Tolkien, ou até a geração anterior que não consumiu, né, Tolkien, venha ter esse interesse, essa curiosidade. Nossa, série é muito legal, quem que é esse autor, o que que ele tem, vou comprar os livros, ter acesso aos livros, porque foi o que aconteceu comigo em relação aos filmes. Os filmes foram uma porta de entrada, né? Então, primeiro eu assisti aos filmes e depois eu li os livros. Então, eu assisti ali na época do lançamento mesmo, né? Aqui no Brasil lançou em 1º de janeiro de 2002, né? Na gringa lançou em dezembro de 2001. Então quer dizer assim, que em 1º de janeiro de 2022 desse ano, completamos 20 anos do lançamento da Sociedade do Anel, né? Então tem 20 anos que eu sou fã de Tolkien aí, já tem bastante tempo. Então lá em janeiro de 2002, né? Então foi o primeiro acesso ao contato à Sociedade do Anel. Não consegui assistir aos cinemas, porque tinha 11 anos, estava indo para 12 anos, não consegui assistir. Porém, já tava maluco com os comerciais ali da TV e tal. Assim que chegou na locadora, né? Assim que chegaram as fitas na época, na locadora. Pegou a fita. Muita gente não sabe o que é fita, né? Fita VHS também tem no meu canal, eu fazendo um unboxing mostrando ali. Eu comprei as fitas duplas do Senhor dos Anéis no Mercado Livre e eu tenho os 3 filmes em fita VHS, né? E aí no vídeo eu mostro como que funcionava, tinha que rebobinar e tudo mais. Então, assim que chegaram nas locadoras, eu aluguei essas fitas ainda em 2002, tá? Então, não tinha lançado ainda o segundo filme nos cinemas. E ali eu me apaixonei de tal maneira que eu fiz 2 locações seguidas, né? A gente podia reservar por uma semana ali, pelo menos. Não podia ficar muito tempo, porque senão outras pessoas não assistiam, né? Tinham poucas unidades ali em cada locadora. E aí eu aluguei por uma semana e eu assisti 12 vezes a Sociedade do Anel naquela semana. Será que eu gostei? Será que eu fiquei apaixonado? Eu acho que não. Muita gente pergunta, que você não fazia nada da vida? Cara, 11 anos de idade, tem que responsabilidade, não tem nada. Fazer o quê? O mais difícil pra mim era rebobinar as fitas, né? Tem que voltar pra... As fitas da época pra você era o Prime Video dos dias atuais. Exato. Com a diferença que eu tinha que ficar rebobinando, que é um trauma pra mim. Imagina fazer isso 12 vezes. Fazer isso 12 vezes e eram 2 fitas por filme. Então um filme eu tinha que rebobinar 2 vezes, então 24 vezes eu tive que rebobinar essas fitas aí pra assistir de novo. E aí o que acontece? Ali foi uma paixão à primeira vista. Aí já o segundo filme, aí até então nada de contato com os livros, sabia que existiam ali, mas sabia que era algo que existia só, não tinha uma curiosidade ainda. E aí veio o segundo filme, aí eu já fui aos cinemas, aí eu já ia na pré-estreia, né? Já ia tipo, na pré-estreia, que é tipo quarta-feira, meia-noite. De quarta pra quinta, meia-noite tinha esse lance antigamente no cinema, acho que ainda tem. De ir na meia-noite, que meia-noite da quarta já é meio que quinta, sim, já é a pré-estreia, mas... Tem ainda, alguns filmes fazem. E aí os outros filmes, das 2 Torres e Retorno do Rei, já foi dessa forma aí, foi surreal. E após aí como foi o contato com os livros, né? Após assistir as 2 Torres,
conversando com os amigos, tinha um grupinho de nerds, né? Eu era o nerd da escola, né? Então eu tinha uns 2 amigos ali só que gostavam de cultura pop na época, porque na época não chamava de nerd, chamava de CDF, era pior ainda. E aí, sobre a... Hoje nerd hoje elogio, nerd é né? moda, Todo né? mundo, Se você não é nerd, você sofre preconceito. Desatualizado, você tá aqui em 1990. Exato, lá eu era trouxa mesmo nessa época. Aí tinha 2 amigos que gostavam e assistiam também, porque eles eram cinéfilos, né? Eles gostavam muito de filmes, assim. Sim. E a gente conversando em sala de aula, a gente terminava rapidão ali as lições para ficar conversando sobre isso, sobre cultura pop e tudo mais, e o Senhor dos Anéis. E aí na aula de português, o professor de português viu a gente conversando, aí chegou no grupinho ali e falou assim, vocês assistiram o Senhor dos Anéis, vocês gostam e tal? Aí eu era o que mais gostava, nossa, muito louco, não sei o que. Eu falei, então, você sabe que nos livros, tem muita coisa que não estão nos filmes, estão nos livros. Aí começou a falar de Tom Bombadil, começou a falar de umas coisas assim, essas diferenças que eu falei aqui já. E aí eu fiquei maravilhado, porque o que acontece? Explodiu a mente, e principalmente porque a gente já estava indo pro 3º filme e aquilo ficou pequeno pra mim, entendeu? Aquilo aí, mas aí acaba o 3º e aí? O que acontece com a nossa vida, né? Para um cara que assistiu Sociedade de Anel 12 vezes, exato. Realmente... Aquilo ali ficou pequeno pra mim. Aí ele falou assim, eu tenho o Senhor dos Anéis, volume único. Você quer emprestado? Eu falei, opa, agora. Ele me emprestou. Esse foi o primeiro contato que eu tive com os livros. E aí dessa grossura, assim, eu tenho eles aqui. Eu tenho 2 edições igualzinhas, assim, a mesma capa da primeira edição que eu li, né? Comprei só por gostar mesmo, assim. Que é a capa do Gandalf, né? É uma capa que foi ilustrada pelo John Howe, é um ilustrador muito conhecido no meio tolkieniano. Inclusive, estou falando o nome dele por quê? Porque ele é o design conceitual da série, tá? Então, esse John Howe que ilustra Tolkien há décadas, e ilustrou essa capa desse livro, O Senhor dos Anéis, volume único, né? Os 3 num só. Montou os conceitos. Então ele é o designer conceitual. Ele foi designer conceitual dos filmes também, né? Junto com Alan Lee, que é outro ilustrador. Mas o John Howe está na série. Então, inclusive, encontramos ele lá em Londres e ele nos mostrou um sketchbook do Troll das Neves. Ô, louco, velho. Pessoalmente, eu vi o desenho que vai aparecer nas telas. Coração. Então, assim, a capa é do John Howe. É uma memória... que eu tenho muito boa, assim, que fica no coração mesmo. Essa edição de Senhor dos Anéis foi a primeira que eu li. E eu li, fiquei maravilhado, né? Tanto que, pra mim, tanto o filme quanto o livro favorito é A Sociedade do Anel. São aqueles capítulos iniciais, né? Os primeiros 5 capítulos ali, que é a viagem do Frodo saindo do Condado até Valfenda. Essa jornada, pra mim, é a favorita. Sim. E aí, daí pra frente, cara, aí já era. Aí... fiquei o doidinho do Tolkien, né? E aí fui adquirindo aos poucos, não tinha muita condição, né? Tanto financeira e também pela idade na época, né? Não trabalhava, né? E fui adquirindo bem devagar cada livro, fui comprando aos poucos, ganhando DVDs, aí já tinha DVD na época, né? Foi sair DVD, já tinha saído o 3º filme já, né? Aí não precisava mais rebobinar, né? Assistir até riscar. Até riscar. Até riscar. Aí depois só aparecia o símbolo lá do DVD. Erro na leitura. Pra galera de hoje que quer ter essa experiência de rebobinar, no caso assim, pra entrar no Prime lá, que é uma dica aí, uma dica pra galera. Coloca uma internet muito ruim, entendeu? Coloca uma internet horrível, que aí você vai ter essa sensação que a internet vai ficar ali carregando, e você vai conseguir sentir essa mesmo estresse aí, ó. Em vez de rebobinar, você vai esperar a internet carregar. É uma dica aí que eu dou pra vocês. Inclusive, já peguei aqui rapidamente, aí, enquanto você tava falando, essa edição aqui foi a primeira que eu li. Não exatamente esse mas uma edição igual a essa, né? Tá vendo a capa do Gandalf? Poucas páginas. Eu acho que, se eu não me engano, tem 1.200 páginas, cara. Deixa eu ver aqui, só confirmar. Mas isso mesmo, 1.200 páginas. Então é muita página, esse aqui foi pouco. E ainda foi pouco pra mim essa edição aqui. Voltando aí, você falou das fitas. Um exemplo aqui, ó.
Ela é dessa grossura aqui, Show, porque cara. são 2 fitas. Geralmente é metade, Sim. tá? A capa das fitas. Essas são 2, porque o filme tem 3 horas, né? Então eu vou até abrir aqui pra você. Que isso, cara. Não, mas sensacional. Pra quem não tudo conhece isso as aí. fitas aí, Tá ó. voltando ao passado. Essa daqui ela é até vermelhinha aqui. Essa é a edição dublada, né? Porque tinha a edição legendada aí, ó. Vocês podem Legendado, ver. né? Antes não tinha aquela opção que você clicava ali, ó, vou mudar ali para o dublado, vou mudar pra legendado. Não, era a fita, que a fita tá gravada. Aí você abre aqui, ó, pra vocês verem a fita dentro, como que é. Olha que louco, eu tô mostrando aqui na câmera pro pessoal. Então vocês estão vendo aí a fita, você abre aqui, ó, você aperta um botãozinho aqui do lado e ela abre assim, pra você ver como que tá a qualidade da fita. Então é bem arcaico mesmo, assim, né? Não existia esse negócio de Full HD, de nada disso, não. Então, e tinha um risco ainda igual essa aqui, tá um pouquinho embolorada, né? Pegava um pouco de mofo às vezes a fita, aí você tinha que passar um produtozinho lá, isso. Então vieram 2 fitas aqui, ó. Isso aqui é um filme, tá, galera? Então toda vez que assistia uma, tinha que voltar depois pra assistir de novo. Colocar porque enchia um lado aqui, esse outro ficava vazio. Então, aí, ó, também... Taberna Geek é cultura, tá vendo? É cultura, aqui a gente... O Taberna Cast, ele já iniciou aí da melhor forma possível, entendeu? A gente já trouxe de tudo aqui. A parte atual da série, filme, livro, tem de tudo. E, Rafa, eu queria te fazer uma pergunta que eu percebo no seu Instagram lá que... Você passa isso até para suas filhas, né? No caso, você tem uma filha que é mais jovem, mas a que já está mais velha, você passa até esse conteúdo para elas também, né? Isso eu acho muito show, cara. Inclusive a mais velha, ela já tem vídeos no canal, né? Tem alguns vídeos porque tivemos alguns lançamentos, porque Tolkien também tem livros que são fora desse universo, né? E livros infantis, né? E aí eu tive essa ideia, porque ela lê também, né? Ela já leu o Hobbit. Eu lia pra ela quando ela não sabia, ela não sabia ler, eu lia. Depois que ela aprendeu a ler, aí eu dei pra ela o livro Hobbit, foi feito para crianças inicialmente. E ela leu já. E aí tem outros livros. O Hobbit ainda tá dentro desse universo, dentro da Terra-média, mas tem outros livros do Tolkien, né? Como Roverando, Mestre Giles da Aldeia, Senhor Boaventura, e todos esses livros ela tem, né? Já leu também. E, inclusive, ela faz um unboxing no canal, né? Então, ela reagindo ali a esses livros. Então, eu passo sim porque é literatura, né? Uma literatura fantástica, uma literatura inglesa, né? E ela gosta muito, e isso ajuda muito. Tem muita gente que às vezes é contra, fala, isso é fantasia, a criança fica no mundo da fantasia. Cara, se a gente não imaginar, se a gente não desenvolver a nossa imaginação, a gente não consegue viver com qualidade no nosso mundo primário, que o Tolkien chamava de mundo primário, né? O mundo real é o mundo primário. A fantasia ou as histórias escritas é um mundo secundário. Então, a gente consegue encontrar muita coisa no mundo secundário que a gente pode trazer para nos fortalecer no mundo primário. Então, uma criança que ela não tem imaginação, que ela não desenvolve a imaginação, que ela não desenvolve essa questão da fantasia, acho que é uma criança muito triste. Sim, e eu falo com experiência própria mesmo, porque eu tenho livros aqui tanto de fantasia, tanto livros mais técnicos também, para estudar sobre trabalho e tudo, e eu me sinto, quando eu vou ler um livro de fantasia, uma crônica ou algo do tipo, eu me sinto tão confortável, e muitas vezes acontece o que você falou aí, de tirar algo do mundo secundário, trazer aprendizados, conhecimento, e levar isso para o mundo primário. E nessa questão de crianças, o Tolkien, que tem uma escrita aí igual o Hobbit, né, que é um livro mais leve, e tá podendo passar isso, ela também gostando, eu acho isso sensacional, cara. Eu vejo, às vezes você faz as postagens lá, eu acho muito show mesmo. Sim. Ela gosta bastante. Agora ela já tá com 9 anos, mas ela começou a ler ali mais ou menos dos 5 para os 6 anos. Ela aprendeu a ler com 5 anos, e isso já é bom, né? Já foi antes do que... foi mais rápido do que eu, pelo menos. E aí ela já lia mesmo, assim, de fato, com 5 anos de idade. Então, dos 5 para os 6 eu já dei para ela esses livros e ela já começou a desenvolver. E ajudou a desenvolver a leitura. Ajuda muita coisa, assim, né?
Muita coisa Muita mesmo. coisa. Para nós, adultos, o que nos ajuda também a fantasia, falando de fantasia em si, né? Tô falando isso porque tem gente que realmente tem preconceito mesmo, que fala... Você que tem um canal que fala muito de fantasia também, acredito que você já escutou alguma coisa, que as pessoas acham às vezes infantil, às vezes acham uma coisa irrelevante, né? E para nós, cara, é muito importante, além, obviamente, do entretenimento, né? Por exemplo, a gente pode encontrar, né, dentro dessas histórias muitas coisas, igual você falou, para trazer para o nosso mundo primário. Então, a gente vê ali, por exemplo, a história do Senhor dos Anéis, o enredo, a gente vê que os pequenos, aqueles que não são, aqueles que praticamente não têm poder nenhum, foram aqueles que conseguiram destruir o mal, conseguiram cumprir uma tarefa. Frodo foi o cara, para mim, e acho que para todo mundo, era a criatura menos capacitada para chegar até Mordor, né? Então a gente pega ali e traz isso para nossa vida real. Pô, a gente às vezes está passando por algum problema, alguma dificuldade, e às vezes a gente traz isso para o nosso mundo primário. Pô, Frodo conseguiu, Frodo lutou, Sam se sacrificou, a amizade. A gente traz muitos princípios também, muitas virtudes, muitas coisas legais que a gente pode trazer para o nosso mundo primário, né? Que nos ajuda a viver o nosso dia a dia, assim, né? E essa era uma das intenções de Tolkien, né? Em relação à fantasia, uma das opiniões dele. Ele escreve muito isso no livro Árvore e Folha, sobre fantasia, né? Sobre histórias de fadas e essas coisas assim. É bem interessante. Perfeito. Pra gente finalizar aqui, Rafa, eu vou já criar mais ou menos um quadro aqui que eu tava analisando. Eu acho que é o quadro... um bate e volta. E a primeira pergunta pra você sobre Senhor dos Anéis no geral, na obra, tá? Não precisa ser só da série, não. Qual é o seu personagem favorito? Pode ser 2? Vai. Pode, mas coloca aí num ranking. Coloca no ranking. O favorito é o Gandalf, o segundo é o Bilbo. Porque eu fico alternando entre os dois, entendeu? Aí uma hora eu falo que é o Bilbo, outra hora eu falo que é o Gandalf, mas esses dois são os preciosos aí. Tipo eu, quando me pergunta qual é a sua série favorita. A série só... E outra, dos livros, qual livro que você leu aí das obras de Tolkien e você falou assim, não, esse daqui pra mim é o sensacional, o top 1? Sociedade do Anel. Sociedade do Anel, né? Sociedade do Anel. O cara assistiu 12 vezes, deve ter lido o livro aí umas 20 também. Sim, foi o que eu mais li até hoje. Então é especialista, sem erro. Então, Rafa, é isso. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, por ter aceito o convite, por ter vindo, falado sobre a série, sobre Tolkien, Senhor dos Anéis, um papo muito legal, e por ter aberto, né, sendo o primeiro convidado aí desse novo quadro aqui no canal. Então a gente teve um assunto muito legal mesmo, agradeço a sua presença, o conhecimento que você entregou aí sobre tudo, e com certeza na hora que sair a série aí a gente vai estar voltando aqui para falar mais, porque você falou até um ponto interessante, tem muitos canais aí que não têm o conhecimento da obra em si e pega aquilo para fazer conteúdo e fala, né, então eu sempre prefiro, quando eu não tenho a profundidade, eu chego, olha, vou chamar alguém ali que conhece mesmo daquele universo, daquela obra, que aí, por mais que eu sei alguma coisa ou outra, ele consegue me ajudar no máximo possível e passar um conteúdo realmente real. Então, Rafa, pode fazer seu merchan, seu contexto final aí, pra gente finalizar. Me sinto honrado aí, né, por ter sido o primeiro a participar aí desse podcast aí maravilhoso, gosto demais desse assunto maravilhoso, né? Fico feliz e pode me chamar outras vezes sim, principalmente quando sair a série, né? Tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, a gente tá aí para isso, né? E realmente é bacana da sua parte e também essa questão de humildade mesmo, né? É uma questão de humildade, você trazer algum especialista, alguém que pode até te ajudar nessa questão de profundidade da obra, até para não acontecer igual você falou desses canais, né? O canal vai lá e acaba falando muita besteira só por visualização, né? Claro que a gente produz conteúdo e é necessário que tenha visualização, que tenha engajamento, né? Senão a gente não precisa produzir, fica no nosso quarto mesmo, né?
Mas o objetivo é esse mesmo, a gente alcançar pessoas, chegar até pessoas, mas que a gente venha chegar da melhor forma possível, venha chegar sem polêmica, sem nada chato, né, de fazer, né? Tem muito canal que faz isso, infelizmente. E você tá de parabéns aí, né, por essa sua atitude. Fico muito feliz. E pra galera aí que quer conhecer mais de Tolkien e conhecer de uma forma um pouco mais simples, mais dinâmica, porque de fato a obra de Tolkien ela é muito complexa. Ele dedicou a vida inteira, né, seus 80 e todos anos aí a obra, né, a cada detalhe, até o último dia de vida dele, até ali os últimos anos de vida, ele ainda estava escrevendo, ainda estava mexendo ali na sua obra. Então é um universo complexo, né? Tem línguas, tem uma profundidade muito grande, e no canal a proposta é tentar explicar da forma mais didática possível, né? Através de imagens e de um monte de coisa, vários artifícios que eu uso ali no canal para tentar trazer a compreensão, algo que eu não tive na minha época, que tive que bater muito cabeça, né, para tentar entender muita coisa. Agora tem o canal Bolseiro aí para vocês aprenderem mais e, obviamente, eu falo muita coisa da série, explico cada coisa e tento trazer a galera, atualizar a galera das coisas que terão na série, para quando a série lançar, as pessoas não ficarem perdidas. Então se inscreva no canal O Bolseiro, é fácil de achar, só digitar, acredito que vai ter o link aqui na descrição, né, Dani? E aí, sim, com certeza. Se não achar, digita O Bolseiro que vai achar facilmente, tanto o canal O Bolseiro, e tem o Instagram, O Bolseiro também, que está crescendo bastante. Lá eu solto as coisas todos os dias, né? No canal de 1 a 2 vídeos por semana, no Instagram todo dia tem postagem, tem coisa, tem curiosidade e novidades. E Rafa, uma coisa que eu vi que você esqueceu de falar. Diga. Se eu quiser ali comprar um livro do Senhor dos Anéis, do Hobbit, boa. o Silmarillion aí, pra onde que eu compro aí? Tem a loja do Bolseiro também. Pô, esqueci dessa parte, né? Como que a gente vai manter essa estrutura aqui? Como vamos manter esse canal? Tem a loja do Bolseiro, né? Que tem coisas exclusivas, tem alguns produtos exclusivos além dos livros, né? E ganha também alguns brindes, mas também tem, porque às vezes sai promoção, né, Dani? Tipo, algumas promoções bem pesadas ali na Amazon, no Submarino, que eu sou parceiro também. E então também tem meu link na Amazon, o link do Submarino, e eu tô sempre soltando algum cupom dessas lojas. Então o Bolseiro também tem loja dentro da Amazon, dentro do Submarino, e a própria loja do Bolseiro, né? Então comprem na loja do Bolseiro. Isso aí, comprem na loja do Bolseiro. Então é isso, galera. Os links estarão todos aí na descrição para quem quiser estar acompanhando aí o Rafa, para estar comprando aí também na loja do Bolseiro, né? Se você quer saber mais da obra, é lá que você vai ter lá os melhores preços e as melhores opções. E galera, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, se inscrever também lá no canal Bolseiro e de compartilhar esse podcast. Esse podcast também provavelmente vai estar indo aí para alguma plataforma de áudio, então se você está ouvindo aí, compartilhe também ele para as pessoas ouvirem e saber mais sobre essa produção incrível aí da Amazon. Não só, a gente não falou só da série aqui, a gente falou muito mais do que isso, e eu peço para que vocês fortaleçam esse novo projeto aqui no Taberna Geek. Então é isso, muito obrigado por sua visualização, até mais e fui!